Olá, tudo bem? Eu me chamo Nixon, eu falo da Universidade de Brasília, do curso de Comunicação Social, a minha habilitação em Publicidade e Propaganda, e o tema do meu PIBIC, então, é Eleições Municipais 2020, uma análise de conversas trocadas em grupos públicos de WhatsApp da cidade de Buritis. E para introduzir, então, a cidade de Buritis é uma pequena cidadezinha em Minas Gerais, que fica ali mais ou menos perto do Goiás, né? É, a ideia, então, é a gente conseguir trabalhar, então, e entender a influência, né, do WhatsApp durante esse período das eleições municipais, tanto na propagação de informações, seja elas verídicas ou fake news, mas também sobre como o WhatsApp ele serve de um instrumento estratégico, né, para fazer com que os candidatos, né, juntamente com seus eleitores, eles se movimentem para conseguir mais votos, também conseguir a própria eleição desse candidato. A metodologia utilizada, então, foi a etnografia virtual entre os participantes desses três grupos, sendo dois políticos e de utilidades. Porém, o grupo de utilidades, a gente acabou optando por não continuar ele, porque menos de 10% das mensagens trocadas eram mensagens relacionadas à política, então a gente focou nos outros dois grupos políticos, sendo que esses dois grupos, cada um deles era de organização de um candidato específico. Então, no caso, a gente analisou dois grupos de dois candidatos. Houve a coleta, então, de 1.600 mensagens durante essa etnografia virtual, e elas foram codificadas depois no Iramutec, né, que é um software que a gente utiliza para fazer, então, a contagem, né, e a ocorrência dessas mensagens trocadas pelo WhatsApp. E a partir, então, de toda essa codagem dessas mensagens de texto, e aqui está texto e áudio, porque posteriormente a gente pretende também trabalhar em áudio, mas inicialmente a gente trabalha apenas com texto, foi realizada, então, uma análise cruzada, né, com todos esses fatores observados na conversa, para que a gente traga uma pesquisa que ela seja tanto qualitativa, né, quanto também quantitativa, e essa união mista, para que a gente consiga resultados cada vez melhores. A classificação, então, que a gente seguiu para poder conseguir rodar esses dados no Iramutec foram por quantidade de correspondentes, pela questão da data que a mensagem foi trocada, o gênero da pessoa que enviou a mensagem e também o horário da mensagem. E os resultados que a gente conseguiu com isso são que o maior fluxo de mensagens foi trocado nos dias 12, 13, 14 e 15 de novembro, sendo que as eleições elas ocorreram no dia 15 e os resultados vieram ainda no primeiro turno, visto que é uma cidade pequena, né? E os dias 12, 13 e 14 foram os dias que precederam isso. E o número de ocorrências de mensagem, a primeira mensagem que aparece é Deus, 128 ocorrências nos dois grupos juntos, depois amigo, depois uma série de mensagens relacionadas à política e depois TV. E a gente pode observar que uma recorrência muito grande de mensagens de incentivo ao grupo, com a palavra amigo, e quando a gente já vê as outras mensagens também enviadas, aparecem várias outras mensagens, como não vamos parar, e mensagens também que dão força a essa ideia de união, de equipe, influência da fé na política, porque vocês podem observar que Deus aparece em primeiro lugar com 128 ocorrências, e não houve nenhuma alusão a mídias sociais, né, que a gente utiliza hoje em dia, nas mensagens de texto, e apenas a palavra TV ali que aparece como mídia tradicional. E mais resultados disso é que o WhatsApp, em muitos momentos, ele serviu como uma ferramenta secundária nessa organização política, porque, por ser uma cidade interiorana, o contato face a face era muito mais alto, e também porque muitas das pessoas iam se encontrar umas das outras na própria porta de casa. Muitos pegavam a bicicleta e iam para a praça, para outros mutirões. Houve também o aparecimento de superposters, né, em suas influências na organização dos grupos. E o que são superposters? São pessoas que enviaram muitas mensagens e elas guiavam basicamente as estratégias que seriam tomadas. E, em média, mais 50% das mensagens trocadas foram de superposters. Uma conclusão que a gente consegue observar aqui é que cada grupo se organizou da sua maneira. Então, o grupo do Wagner Máximo, o foco era na candidatura dele a vereador, porém era independentemente do voto ao prefeito. Já no Flávio Galvão, o foco foi na candidatura dele, mas também ao Dr. Kenny como prefeito. E aqui a gente pode observar que os dois candidatos, eles são da mesma coligação, porém eles tiveram estratégias diferentes sobre como lidar. Ao final, o Flávio Galvão ganhou as eleições e o Wagner Máximo perdeu. E o Flávio Galvão, inclusive, foi em primeiro lugar nas eleições. A gente pode observar também a ação dos superposters, como elas foram essenciais para a organização desses grupos políticos, engajamento de equipe, e a gente também pode observar que as palavras de afirmação, elas realmente trouxeram um resultado muito grande, visto que no grupo do Flávio Galvão tiveram mais palavras de afirmação e também houve também mais influência e mais superposters que ajudaram, então, nas eleições dele. E mais, para uma análise mais aprofundada, seria importante a gente confrontar, então, as interações online e offline, visto que muitos desses eventos, né, foram realizados de uma maneira que vai perpassar, né, os das redes sociais. Então, o ideal seria a gente conseguir fazer uma análise aí do que é online e offline, para que a gente conseguisse resultados que fossem mais completos. Só que, por causa do Covid, a gente não conseguiu trazer esse aparato, trazer essas coisas que a gente queria trazer a mais.